Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Equações Diferenciais, e aqui eu vou estar tratando da solução de equações diferenciais por meio de séries, né? Séries que a gente chama assim, séries de potência, né? Então, essa primeira videoaula aqui eu vou estar apenas apresentando uma revisão dos principais conceitos que vão ser importantes nessa tarefa de resolver séries, né? Então, antes de mais nada, vamos só relembrar, né? Então, o que é uma série de potência? Então, a definição é a seguinte: uma série de potências em x menos a, né? X menos a é uma série da forma o quê? Ou seja, é um somatório de constantes, de constantes, né? Vezes as potências x menos a. É um somatório infinito. Em particular, aqui são as potências, né? Essas constantes. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui em EDO? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai imaginar esta série aqui como sendo a solução, né, da minha equação diferencial. Tá certo? Então, esse y aqui vai ser a solução da EDO em questão, da equação diferencial que eu estou trabalhando. Então, só que a gente vai escrever ele na forma de uma série. Então, qual o nosso objetivo? Determinar esses valores aqui, ó, esses CNs. Tá certo? Então, a gente vai buscar determinar esses coeficientes. Então, a gente vai ter nossa expansão em torno de x menos a. Ou melhor, em torno do centro, né? Esse a aqui ele recebe o nome de centro da série. Tá certo? Então, quando a gente estudou séries lá no cálculo, a gente se lembra que uma coisa muito importante das séries é o quê? A convergência. Então, como é que a gente analisa a convergência, né? Como é que a gente analisa a convergência de uma série? Então, ó, a gente vai dizer o seguinte: se este somatório aqui, que vai de 0 até infinito, de Cn, x menos a elevado a n, for igual a alfa menor que infinito, ou seja, for menor que infinito, ou seja, é um número real, digamos assim, real não infinito, né? Se isso aqui, alfa real não infinito, porque isso também pode ir para menos infinito, né? Pensando assim. Então, dizemos, ou seja, se isso aqui for igual a alfa real não infinito, dizemos que a série converge em x. Tá certo? Então a gente pega, sei lá, o centro dessa série é 3, a gente pega e joga aqui x igual a 2. Aí a gente faz essa soma numérica e vê que deu um número. Ela convergiu para um número. Não ficou alternando, nem explodiu. Então a gente diz que nesse 2, por exemplo, aqui na figura genérica do x, a série vai ser convergente nesse ponto. Do contrário, a série diverge em x. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai dar um exemplo disso aí, tá certo? Para a gente poder falar desse exemplo, que vem logo depois, a gente tem que olhar o raio de convergência. Porque o que acontece? Ó, né? O que a gente tem? De modo geral, a convergência pontual ela é uma coisa meio complicada. Então a gente vai tentar estabelecer, será que a partir do centro eu posso andar quanto que eu ainda tenho convergência nesses pontos dentro de um certo conjunto, né? Ou eu não posso andar nada, sei lá, o raio é 0,
ou eu posso andar para qualquer número real, ou seja, essa série vai ser sempre convergente. Então, aqui eu tenho três casos. Ó. O meu raio é 0. O meu raio, no segundo caso, ele é entre 0 e infinito. Ou seja, ele não é infinito e também não é nulo, que é o primeiro. E no terceiro caso, o meu raio é infinito, ou seja, a série converge em todo mundo. Essencialmente, o primeiro caso, se a gente for escrever assim, pensar nele por extenso, a gente pode dizer o seguinte: a série converge apenas no seu centro A. Ou seja, jogando valores aqui, eu vejo que somente no A ela converge. É uma coisa meio óbvia, né? A menos A, 0. Então 0 elevado a n, isso vai ser sempre Cn vezes 0. Então isso aí tem que convergir, não tem como. Então toda série vai ter pelo menos um pontinho de convergência. O segundo caso é a gente dizer o seguinte, transformando isso aqui para esse conjunto, é dizer que a série, para esses alunos x menos a, né? Dizer que o raio dela é um número não nulo e também que não seja infinito, né? É dizer que a série converge para todo x, x tal que, né? Vamos colocar assim, tal que x menos a seja menor que r, ou seja, esteja dentro desse intervalo. E diverge se para, né? Todo x tal que estiver fora. Então ela converge dentro do intervalo e converge se for maior que esse R. O que a gente tem aqui? Você não pode estar se perguntando, pô, professor, não vai ter igualdade aqui, não? Aí é que tá. Daqui a pouco a gente vai falar, aqui a gente vai ter que, de certa forma, a gente sempre acha um intervalo aberto e precisa investigar os extremos. Então, os dois aqui são, a convergência se dá no intervalo dos pontos que a distância dele para A seja menor que R e a divergência maior que R. No ponto exato que dá esse tamanho aqui, a gente não sabe, a gente precisa investigar. E o terceiro caso aqui é que a série converge para todo x. Ou seja, como a gente está nos reais, para todo x real. Tá certo? Vamos dar um exemplo. Né? Quer dizer, antes de mais nada, né? Antes do exemplo, né? Me adiantando um pouco, vamos falar do teste. Né? A gente tem um teste de convergência que aqui é a ideia do raio, são os casos. Mas como é que você acha esse R? Né? Você pode estar aí se perguntando, pô, professor, tá bom. Beleza, mas esse R já vem escrito na série, tem alguma maneira de achar? E a resposta tem uma maneira de achar. Né? Para essa maneira, a gente costuma usar um teste que é o teste da razão. Então, teste de convergência. Então, para o teste de convergência, a gente costuma usar o teste da razão. Então, o que diz esse teste da razão? Ele diz mais ou menos o seguinte. Eu vou analisar esse limite aqui, ó. Limite de n tendendo a infinito de Cn mais 1 sobre Cn, onde Cn é esse cara aqui, ó, esse coeficiente. Então, eu adianto 1 e depois divido por ele, vezes x menos a. Isso aqui foi igual a L. Aqui é o seguinte, ó, gente. Eu vou colocar aqui em módulo também. Isso aqui foi igual a L, e esse L for menor que 1, então implica convergência em x. Tá certo? Claro, se esse L for maior que 1 vai implicar divergência, e se esse L for exatamente 1, você tem que aplicar outro teste. Então o teste aí não serviu. Só você voltar lá no cálculo, nos livros de cálculo, normalmente no segundo volume, e você vai ver lá que tem uma porção de testes. Tem teste da razão, teste da raiz, teste de Leibniz, teste da integral, um monte de testes. Aqui, essencialmente, o que a gente vai precisar é esse. Mas o que a gente, de fato, já calcula, até direto, a gente até omite isso aqui, já vem direto para o raio, é o seguinte, ó, é só calcular esse limite aqui, ó. A gente já acha esse raio R, que eu apresentei os casos aqui. Então, se esse limite aqui existir,
Agora, o limite eu vou inverter, não é mais Cn mais 1 sobre Cn, sim Cn sobre Cn mais 1. Então o raio vai ser dado por esse limite aqui. Claro, como todo limite é uma soma de módulos, aí você pode pensar que ele pode dar zero, pode dar um número real, ou pode dar infinito. Ou pode, na verdade, aqui não tem como ele, se eu não me engano, não tem como ele não existir necessariamente sendo alternado, por exemplo, porque ele está em módulo, tá certo? Então, está aqui o teste da razão. Eu vou pegar aqui um exemplo. Então vamos considerar essa série aqui, ó, somatório de n igual a zero até infinito desta série aqui, ó, Cn, quer dizer, x menos 3 elevado a n sobre 2 elevado a n vezes n. Então, eu quero estudar a convergência dessa série, né? Então, ó, o primeiro fato que eu tenho que notar sobre ela é quem? Por exemplo, o centro dela é o que? A igual a 3. O que eu noto também? Segunda coisa que eu consigo notar nela é quem é o termo Cn dela para eu poder aplicar esse limite aqui. O Cn vai ser tudo menos essa potência, x menos 3 elevado a n. Então o Cn dela vai ser 1 sobre 2 elevado a n vezes n. Então, agora eu posso calcular o raio. Então eu não preciso necessariamente calcular o L e tal, eu já posso ir direto para o raio, né? Lá em cálculo a gente pede, né, que se calcule e tal, faz parte dos exercícios, né, para você fixar um pouco mais a matéria, mas aqui você já pode ir direto ao ponto. Então na terceira etapa, o meu raio R aqui é quanto? Vai ser o limite, copiar aqui minha fórmula, né? De Cn sobre Cn mais 1, que vai ser o quê? O limite de n tendendo a infinito de... Quem é o Cn? É 1 sobre 2 elevado a n vezes n. Então isso aqui está no numerador da fração. E aqui eu tenho o Cn mais 1 vai ser 1 sobre 2 elevado a n mais 1 vezes n. Então essa divisão de fração, a gente conserva a fração de cima e multiplica ela pelo inverso da fração de baixo, que é 2 elevado a n mais 1 vezes n sobre 1. Então esse limite aqui, ó, dando uma mexida nesse 2 elevado a n mais 1, eu vou escrever como 2 elevado a n... Ah, desculpa aqui, ó, gente. Aqui é n mais 1, viu? Ou seja, todo n ganha mais 1. Só para não dar errado aí. Então só consertar aqui. Senão a gente passa batido, né? Então, ó, observando aqui, esse limite aqui pode ser escrito dessa forma, ó. 2 vezes 2 elevado a n vezes n mais 1 sobre 2 elevado a n vezes n. Esse limite aqui, eu não sei se é difícil, essa parte aqui se cancela com essa, 2 elevado a n, aí vai ficar isso aqui, ó. Limite de n tendendo a infinito de 2 sobre... Aí aqui, como, na verdade, como são números positivos, né? Essencialmente, a gente podia tirar o módulo, né? Essencialmente, a gente poderia tirar o módulo. Então, fica assim, 2n mais 1 sobre n. Se você estudar esse limite, você sabe que esse limite aqui, ó, esse fator aqui, ó, ele vai, quando eu dividir, pegar o limite de n mais 1 sobre n, ele vai para 1, né? Então, esse fator todo aqui, ó, vamos pensar assim, né? Vamos isolar aqui, ó. Ele vai tender a 1. Então, esse limite vai para 2. Tá certo? Então, eu achei o raio de convergência R igual a 2. Tá, mas calma aí, não terminamos ainda não. O que que significa isso? Vamos aqui para a quarta etapa nossa. Eu vou pegar esse cara, ó, x menos 3, ou seja, era x menos a, né, menor que R. Nosso R aqui não deu infinito nem zero, então raio é 2. Então, ó, quem era meu A? 3, meu R que eu achei agora é 2. Então isso aqui, tirando o módulo, isso aqui é uma coisa que está... Ou seja, o x menos 3 ele tem que estar entre menos 2 e 2. Somando 3 a ambos os membros, aos 3 membros dessa desigualdade aqui, ó, eu vou cortar. Então vai ficar 1 menor que x menos 3 menor que... Opa! Né? Somando 3 aqui a menos 2 vai ficar 1.
Somando 3 aqui positivo vai ficar x e aqui vai ficar 5. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que testar os extremos. Então a quinta etapa é o teste dos extremos. X igual a 1 e x igual a 5. Certo? Então, para x igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho essa série aqui, jogando aqui, vai ficar o quê? Somatório de n igual a 0 até infinito de 1 menos 3 elevado a n sobre 2 elevado a n vezes n. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Só que menos 2 elevado a n eu posso pensar assim, ó. Eu posso deslocar o menos aqui para menos 1 elevado a n vezes 2 elevado a n sobre 2 elevado a n vezes n. Então esse cara corta. Esta série aqui, eu não sei se você vai se lembrar. Ela é uma série alternada, né? Onde esse termo é monótono. Então, assim, se você aplicar, se não me engano, é o teste de Leibniz. Eu me esqueci, acabei me esquecendo, mas você vai ver que ela converge. Certo? E se eu fizer agora testar x igual a 5, eu vou ter que essa somatória aqui, ó, 5 menos 3 elevado a n sobre 2 elevado a n vezes n, isso vai dar quanto? Eu vou só apagar aqui, gente, está ficando sem espaço. Isso aqui vai dar o quê? O somatório de n igual a 0 até infinito de 2 elevado a n, 2 elevado a n vezes n. Então, ó, esta série aqui é a série harmônica. Molezinha, ela diverge. Então, o que acontece? Eu tenho que o meu intervalo de convergência vai ser do 1 fechado, ou seja, eu pego aquele intervalo aqui, fecho 1, ou seja, ela converge em 1, e vai até valores próximos do 5, exceto o 5. Então, esse é meu intervalo de convergência. Então, com isso aqui a gente revisa um monte de coisa que a gente falou anteriormente. Só que assim, então, beleza, até aqui tudo bem, séries, né? Como é que a gente vai usar isso? Vou usar mais ou menos da seguinte forma. Eu vou apagar aqui, então você volta isso, não entendeu, né? O vídeo. Eu vou usar isso de que forma? Imagine que eu tenho uma série assim. y' menos y igual a 0. Uma série não, uma equação diferencial. Observe que, se minha série y é daquela forma, eu vou ter que derivar e depois subtrair outra série. Então, eu vou ter que derivar uma série e subtrair. Então, eu tenho operações que eu posso fazer com séries. Então, ó, y igual a somatório de n igual a 0 até infinito de cn x menos a elevado a n. Então, eu vou precisar saber derivar isso e somar séries, porque eu vou ter somar ou subtrair, né? Y' menos y. Então vai ter a derivada dessa coisa aqui, né? Eu vou ter que derivar isso aqui e depois eu vou ter que subtrair. Então como é que eu faço isso, né? Então as operações, eu tenho várias operações, né? Eu vou destacar apenas as mais importantes, as que a gente de fato vai usar. Operações com séries. Então, que operações são essas? A primeira delas, vou destacar uma aqui, é a seguinte. Se eu tiver uma constante R vezes uma série, esse R ele pode entrar multiplicando. Então assim, gente, eu vou evitar dar muito exemplo aqui para a videoaula não ficar muito grande, tá certo? Mas você pode ir lá no livro de cálculo que vai ter, é bem tranquilinho. E eu posso somar duas séries também. Então,
ou subtrair, né? Ou seja, eu tenho aqui somatório de AN x menos A elevado a N mais um... Opa, N igual a K, né? Aqui eu estou a partir do índice K. E aqui uma outra série Bn x menos A elevado a N. Aí aqui é o seguinte, ó. Eu vou supor aqui o caso onde o T é maior que o K, tá certo? Ou seja, se o T é maior que o K, é uma sobra. Então, se eu for olhar isso aqui, eu vou ter assim, ó. A primeira série, ela começa, então, por exemplo, imagine que o K é 5 e o T é 10. Então, eu vou ter um termo com índice 5, 6, 7, 8, até 9, que não vai se somar a ninguém de K, porque essa coisa aqui começa atrasada. Então, eu vou ter assim, ó. AK, x menos A elevado a K, mais, até que eu vou até a T menos 1, x menos A elevado a T menos 1, mais. Aí esse somatório meu agora, ele vai começar de T. Certo? Aí eu vou somar vou somar, quer dizer, podia ser subtrair aqui também, né? Então, eu vou somar, mas vamos deixar aqui a soma. Eu vou somar mais o somatório. Esse segundo aqui, ele começa só de T. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, esse somatório aqui, ele vai ser o seguinte. Eu desloco os termos que não tem nos dois. Que a potência não é compartilhada nos dois. E depois é o quê? Eu somo ou subtraio. Porque se for mais ou menos aqui, tanto faz, né? Eu tenho que deslocar primeiro esses. Aí eu vou ter assim, ó. N igual a T. Tem infinito de AN mais ou menos BN x menos A elevado a N. Ou seja, eu só posso somar a partir do momento que eles são iguais, certo? Então eu tenho que tirar todo o resto de um que não tem no outro e vice-versa, né? Se o T fosse menor que o K, seria um caso, então eu deslocaria para fora alguns elementos desse cara e se eles são iguais eu já poderia somar direto. Eu não teria essa parte aqui, tá certo? Isso aí lá no exercício a gente vai ver. Uma outra coisa interessante que a gente também faz com a série é derivar ela, como eu falei aqui no começo. Então, se eu tenho uma série assim, ó, y igual a somatório de n igual a zero infinito de Cn x menos A elevado a n. Claro, vamos expandir isso aqui. Então, y na verdade é C0 mais C1 x menos A mais C2 x menos A ao quadrado mais Cn x menos A elevado a n mais, aí continua. Então, como é que eu derivo isso? Eu derivo termo a termo. Então, a derivada aqui, y1 vai ser quem? Vai ser, a derivada de C0 é zero, essa derivada aqui vai ser, quando você derivar isso, você vai ver que essa derivada aqui de dentro dá 1, vezes uma constante, então dá C1, então eu vou escrever aqui, ó, 0 mais C1, mais, esse 2 desce pela regra da cadeia, 2C2, x menos A, vezes a derivada interna que é 1, mais, aí esse N desce, é tipo uma derivar um polinômio mesmo, um monômio, né? Fala de um polinômio. Então isso aqui ó, eu posso reescrever como somatório de n igual a 1 até infinito de n Cn x menos A elevado a n. Percebam que quando n é 1, 1 vezes C1, 2, quando n é 2, 2 vezes C2. E aí vai, ou seja, esse termo aqui é esse mesmo. Vou derivar só até a ordem 2 aqui, tá certo? Aí segue um raciocínio nada. Derivando até a ordem 2, esse cara aqui é 0, esse cara é 0, esse cara aqui fica só o 2C2, que essa derivada é 1. O próximo, eu vou escrever só o próximo aqui, ficaria assim, né? 3, então, teria descido, quer dizer, vamos pular aqui para frente para não embolar muito. Então, quando eu derivar o termo geral aqui, esse cara desce, então vai ficar n vezes n menos 1, Cn x menos A elevado a n menos 2, e aí continua, tá certo? É porque era bom ter escrito pelo menos mais um termo aqui, né? Mas a ideia, o próximo seria o quê? Para o n igual a 3, seria C3, seria 3 vezes 2, seria 6, né?
Então, essencialmente, isso aqui é o quê? É o somatório de n igual a 2 até infinito, de n vezes n menos 1, x menos a elevado a n menos 2. Tá certo? Então é isso aí. Então é assim que a gente deriva uma série. Então, na aula de exercício, a gente vai ver melhor como é que usa isso. E por último, eu vou falar do conceito de analiticidade de funções. Tá certo? Eu vou precisar que minha função seja analítica, né? Você volta aí rapidinho o vídeo. Não ficou uma videoaula muito grande. Então eu vou ter que falar da analiticidade. Né? Como é que eu vou definir o que vem a ser analiticidade? Então, F é analítica em A se existir uma série de potências em x menos a com raio positivo. Tá certo? Então eu vou dizer, se ela puder ser expandida em série de potência que não seja só no zero, no centro dela, então ela possa expandir um pouquinho mais. Eu separei aqui algumas séries importantes, algumas funções analíticas e seus respectivos intervalos de convergência. A primeira delas, que eu separei aqui, é o seguinte, é o seno de x, que vai ser x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial mais, menos, né? X à sétima sobre 7 fatorial mais... Aí então aqui vai ter o quê? Menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Lembrando que são os ímpares, né? E aí vai. Então essa é a série de potência do seno. Certo? O intervalo de convergência dela vai ser do menos infinito ao mais infinito. Ou seja, o seno, assim como a gente sabe, né, ele é contínuo e tal, então ele também vai ser analítico em todos os números reais. Segundo, o cosseno de x, que vai ser 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial mais, menos, né? Ele também dá uma série alternada. Não, a quarta aqui, desculpe. Ele salta expoentes pares, né? X oitavo, né? Vamos botar assim, x... esses termos aqui já estão bons. Mais menos 1 elevado a n, por ser uma série alternada, x elevado a 2n sobre 2n. N fatorial, desculpa. Aqui é fatorial, gente. Faltou um fatorial aqui em cima, faltou um fatorial aqui. Claro, ó, só uma coisa aqui é o seguinte. Quando eu escrevo essa notação aqui, eu vou botar um fatorial duplo, porque toma cuidado. 2n fatorial, eu tenho que fazer o produto de todo mundo até chegar, ou seja, apareceria o 3 fatorial, 4 fatorial, 5, ou 5 fatorial, como apareceu o 7. Então, assim, vou botar 2 fatoriais aqui para você se lembrar o seguinte: esse fatorial aqui salta de 2 em 2. Tá certo? Então, se eu estou numa potência, eu vou indo de 0 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial, ou seja, não tem os fatoriais ímpares. Aqui é a mesma coisa, não tem os pares, tá certo? O intervalo de convergência também aqui é de menos infinito a mais infinito. Uma outra série importante, uma outra função importante é essa aqui, ó. É 1 mais x ao quadrado sobre 2, que é a do exponencial, né? Mais x ao cubo sobre 3 fatorial mais x elevado a n sobre n fatorial. O raio de convergência dela também é infinito. Seu intervalo de convergência é todos os números reais. E aí, a gente tem mais uma aqui, né? Que é o ln de 1 mais x. Esta série aqui, a gente escreve ela assim, ó, x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, mais menos 1 elevado a n, x elevado a n sobre n. Né? Aqui o n começando de 1.
certo? Aí, se você preferir, você bota n mais 1 aqui, porque a gente está sempre adotando que o n começa de 0, né? Então, você bota n mais 1 aí, tá certo? Qual o intervalo de convergência dessa coisa? Essa série aqui, ela só converge do menos 1 até o 1. Isso aqui é tudo no cálculo 2, viu, gente? No segundo volume de cálculo lá, você vai achar todas essas séries. Uma outra série interessante também é essa aqui, que é a arctangente de x, que é esta sériezinha aqui, ó, x menos x ao cubo sobre 3 mais x à quinta sobre 5 menos x à sétima sobre 7 mais menos 1 elevado a n, x a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, né? É isso aqui. E o intervalo de convergência dela vai ser esse aqui, ó. Ela vai convergir de menos 1 a 1 em todos os pontos, inclusive nos extremos. Essa daqui de cima, em particular no menos 1, ela não converge, tá certo? Porque eu daria o ln de 0, né? Seria uma coisa meio estranha. Então, a gente tem isso aqui, é tudo que a gente julga importante, que eu julguei importante, para o estudo, a solução de equações diferenciais utilizando o que? Séries de potência, né? Então é isso aí. Até a próxima videoaula, onde a gente já vai começar resolvendo alguma série, tá certo? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.